sim, existem algumas estratégias que podem te ajudar a lidar com os conflitos familiares. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Então, é bem comum que vocês comentem comigo, nos pacientes que eu acompanho, enfim. A gente sabe que tem algumas questões que acabam dificultando nossos relacionamentos familiares e que geralmente acabam causando até conflitos. Então, a gente pode entender e usar algumas estratégias a nosso favor. Então, uma questão que é bem comum, que vocês comentam comigo, é uma queixa importante, é que meus familiares acabam questionando ou reclamando um pouco que eu tenho dificuldade em manter a atenção no que ele fala, em escutar, em mostrar o meu interesse, né, naquela situação, enfim. Eles acabam achando até que muitas vezes eu não tenho interesse, às vezes passa um ar até um pouco de egoísmo, quer dizer, eles acham, eu te escuto sempre e você não consegue me escutar, ou você não tem o interesse de escutar. E em alguns momentos, a gente não vai ter interesse mesmo no tópico, e em alguns momentos a gente vai ter uma dificuldade de se manter atento, né, àquele tópico. Só que o que acontece? A gente, nas relações, a gente precisa investir, né, nas relações, nas nossas relações de um modo geral, porque elas não vão se desenvolver sem que a gente se envolva, sem que a gente coloque energia, sem que a gente... O que é isso, Lara, se envolver, colocar energia? Se eu ligue para saber, né, para os meus irmãos se eles estão bem, se eles precisam de ajuda, se eu pergunto para os meus pais se está tudo bem, se eles precisam de alguma coisa, se eu estou ali presente, se eu faço questão de estar junto, né? Então, tudo isso demonstra a nossa energia, se a gente prioriza, porque a gente tem muito trabalho, a gente sempre tem uma série de atividades, mas a gente escolhe algumas coisas na nossa vida, a gente faz escolhas, e quando a gente faz essas escolhas, a gente dá prioridade. Se nesse momento eu preciso do trabalho, etc, eu vou dar prioridade para isso, eu preciso investir um pouco mais naquilo. E nas relações familiares, amorosas, amizades, é a mesma coisa. A gente tem que dividir, né, a nossa atenção, mas a gente tem que pensar e priorizando o que é do nosso interesse. Então, em alguns momentos, você vai ter que fazer um esforço um pouco maior em demonstrar que está interessado, às vezes dizendo assim, olha, eu sei que você está falando bastante, mas hoje eu estou cansada, hoje eu estou com dificuldade em manter a minha atenção, só que isso não significa que eu não preste atenção em você, que eu não me importe com você, tá? Porque às vezes fala, tem que manter a atenção. Tudo bem, vai tentar, né? Você faz um esforço para. Algumas pessoas, mesmo se esforçando, vão ter uma dificuldade maior e talvez não consigam. Então, o que eu vou dizer? Né? Olha, hoje eu tô com maior dificuldade de prestar atenção, eu tô cansado, enfim, diga o que for de verdade, né? Eu tô muito preocupado com tal coisa, meu pensamento está em tal coisa, mas isso não significa que eu não me preocupe com você, que você não seja importante para mim, tá? Essa é uma questão. Segunda questão muito importante, né? Os comportamentos impulsivos. Então, é muito comum, principalmente na nossa família, porque é onde a gente normalmente tem maior intimidade, então a gente acaba demonstrando comportamentos às vezes bem inadequados, e a impulsividade vai complicar muito mais isso. Então eu falo, eu ofendo, depois eu me arrependo, eu jogo as coisas, enfim, eu tenho uma série de ações, às vezes verbais, em alguns momentos infelizmente até física, né, e depois eu me arrependo, né? Eu tenho um arrependimento por isso e normalmente isso gera uma série de questões, inclusive de afastamento. Em alguns casos a gente vai até pensar, se a gente for pensar no caso extremo de violência, vai ter questões até legais envolvidas nisso, né? Então a gente precisa ficar muito atento aos nossos comportamentos impulsivos, quer dizer, eu não pensei, eu agi, né? Aquele 1 segundo que eu deveria ter feito uma reflexão, eu não consigo, tomo uma ação e depois eu me arrependo. Então, qual que é a estratégia principal? Perceba em que momentos com maior frequência, ou em que situações, em quais situações, com que pessoas, porque você também vai conseguir perceber. Geralmente eu tenho menos paciência com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meu tio, e aí é com essa pessoa que eu acabo tendo esses comportamentos. Então, identifica e começa a se policiar. Claro, não vai ser do dia para a noite, mas a gente precisa ir trabalhando essas questões que são bem importantes. E aí a questão da impulsividade, ela vai trazer uma série de prejuízos para você, para a família, inclusive para a sociedade. Então a estratégia comece a observar, primeiro,
em quais ou em que momento isso acontece com maior facilidade e com quem da sua família. Quem é a pessoa que geralmente faz com que você perca a paciência ou haja com impulsividade com maior facilidade. E o terceiro, que também é bem complicado, é a dificuldade de manter prazos e compromissos no seu dia a dia com os familiares, né? Essa é uma questão muito importante que eu escuto com muita recorrência, então é muito complicado isso. Então você marca, agenda, se compromete, a pessoa se organiza, te espera, enfim, e aí você não consegue cumprir, né? Isso traz um desgaste gigantesco, né? E quando a gente vai falar na relação familiar, mais ainda, porque o que acontece? Se eu tenho dificuldade em fazer a gestão do meu tempo e eu acabo me perdendo nisso, eu vou dar prioridade para o trabalho, vou dar prioridade para outras coisas, e aí a gente imagina, é a minha família, vai me entender. Tá, vai te entender, só que o prejuízo a longo prazo, ele vai ficando cada vez maior, então vai causando um distanciamento cada vez maior, vai causando um descrédito enorme. Fulano nunca chega no horário, fulano nunca cumpre isso. Então isso vai trazendo uma série de desgastes, né? Inclusive pode também levar a conflitos e a questão aí até de agressões verbais, né? Enfim, então é bastante complicado. Então, começar a pensar também a sua família, né, como eu coloquei no começo do vídeo, em quais relações você vai investir e se isso é importante para você, priorizar. Então a família também vai ter que ser vista aí dentro da sua rotina, da sua organização, como uma relação importante que precisa de investimento e que você também precisa de organização. Não é fácil, mas a gente consegue fazer e você consegue colocando aos poucos aí, organizando. Como é que você vai fazer isso? Dizendo não, né? Se você já entende um pouquinho como é que tá seu dia, como é que é a sua rotina, como são os seus horários, então em algum momento dizer, olha, eu não vou conseguir, né? Eu não consigo nesse tempo, dá para ser mais tarde, dá para ser outro dia. Então começar a fazer uma organização, visualizar suas prioridades e se você decidiu que a sua família ela será priorizada, ela deve ser priorizada, então ela vai ter que fazer parte aí da sua organização. Em alguns momentos vai ser mais adequado você dizer, olha, nesse horário eu não posso, dessa forma eu não consigo, eu quero estar com vocês, mas nesse dia ou nesse horário, ou né, dessa forma como vocês estão imaginando, eu não vou conseguir, do que se colocar à disposição, né, estar ali, participar até de uma organização e não conseguir cumprir os horários ou de fato comparecer, né? Essa é uma questão bem importante e é causa de uma série de conflitos familiares. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Começa a colocar aí essas estratégias em prática aos poucos, vai comentando aqui comigo, encaminhe se você acha que alguém pode se beneficiar dessa informação. Se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Até mais!